Fala pessoal, vamos corrigir a atividade da aula passada, beleza? Nós temos aqui o ângulo de 30 graus e olhando para esse ângulo de 30 graus, nós temos que esse lado aqui, que mede 16, ele é o cateto adjacente, beleza? Porque cateto oposto seria esse aqui, que nesse caso a gente não vai precisar trabalhar com ele. Então, nesse caso aqui, nós temos o 16 é o cateto adjacente, e o x aqui, como ele é o lado oposto ao ângulo reto, ele é a hipotenusa, ok? Cateto adjacente e cateto oposto vai depender do ângulo que eu estou trabalhando. Agora, hipotenusa é sempre quem está de frente para o ângulo reto. Então, das minhas razões trigonométricas a que utiliza hipotenusa e cateto adjacente é o cosseno. Então, eu vou calcular o cosseno do ângulo de 30 graus. Então, vamos montar isso. Cosseno do ângulo de 30 graus é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aí, a gente vai olhar na tabelinha quanto que vale o cosseno de 30 graus, beleza? Cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. Então, aonde estava o cosseno de 30, a gente substituiu por raiz de 3 sobre 2. Agora, nós chegamos numa proporção. Nós sabemos resolver isso. Duas frações, um sinal de igual entre elas, é válido que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, x vezes a raiz de 3 é igual a 2 vezes 16. Ok? O raiz de 3 está aqui multiplicando, a gente vai passar ele para o outro lado dividindo. E 2 vezes 16 é 32. Aqui o nosso cálculo não pode terminar assim, com raiz no denominador. Então, a gente vai ter que racionalizar. Aí, 32 vezes a raiz de 3 é 32 raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 é raiz de 9, né? E a raiz de 9 é 3. Beleza? Tem como a gente simplificar 32 por 3? Não. Então, a gente deixa assim. Beleza? Esse é o valor de x nesse caso. Aqui, não, vamos na ordem, né? Vamos para B. Na B aqui, o valor desconhecido é o y, e o y é o ângulo. Então, eu vou descobrir quanto que vale esse ângulo aqui. Bom, olhando por esse ângulo, eu tenho um cateto oposto e tenho hipotenusa. Então, das minhas razões trigonométricas, a que utiliza cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, eu vou calcular o seno do ângulo y, que eu ainda não sei, vou descobrir, é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Sendo que aqui eu consigo simplificar por 13. Então, o seno de y é igual a meio. E aí, se eu for olhar lá na minha tabelinha das razões trigonométricas, o seno de 30 graus que é meio. Então, y vai ser 30 graus. Beleza? Aqui na C, nós temos o ângulo de 60, nós temos que o W é o cateto oposto e que o 18 é a hipotenusa. Então, é a relação seno, que utiliza cateto oposto, que é o W, e hipotenusa ao mesmo tempo. E o seno de 60 é a mesma coisa que o cosseno de 30. Depois a gente vai ver que sempre quando forem complementares, o seno e o cosseno, eles são iguais. Complementares é quando a soma dos dois é igual a 90 graus, beleza? Então, seno de 60 é igual ao cosseno de 30, né? Isso é só a gente olhar na tabelinha que a gente tira essa dúvida. Ou lembrar da musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre... Não vou me alongar aqui porque eu não sei cantar. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a W sobre 18. Multiplicando o cruzado, nós temos que 2 vezes o W é igual a 18 vezes a raiz de 3. Então, W é igual a 18, raiz de 3, dividido por 2. Então, W é igual a 9 raiz de 3. Beleza? Divido 18 por 2 e repito a raiz. E, por fim, nós vamos aqui resolver a letra D. A letra D, nós temos o ângulo de 45 graus, nós temos o cateto
adjacente a ele, ok? E nós temos a hipotenusa, que é o lado que está oposto ao ângulo reto. Cateto adjacente e hipotenusa, quem utiliza é o cosseno. Então, o cosseno de 45 graus é igual a cateto adjacente, que é o 20, sobre a hipotenusa, que é o z. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Multiplicando aqui cruzado, a gente tem z vezes a raiz de 2, 2 vezes 40, 2 vezes 20, 40. O raiz de 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo, ok? E aí a gente vai multiplicar, né? Porque a gente não pode terminar o cálculo assim. Vai ficar 40 raiz de 2 dividido por 2. Ou seja, se a gente divide aqui 40 por 2, a gente tem que z é igual a 20 raiz de 2. Beleza? Espero aí que vocês tenham acertado esses exercícios e na aula de hoje eu vou passar mais pra gente praticar mais isso aí aos poucos e entrando na nossa mente, beleza?